Julho Laranja, estamos nele. É uma campanha que tem por objetivo difundir a ortodontia preventiva para crianças a partir de 6 anos. A iniciativa também ajuda a estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis nos pequenos, como uma higiene bucal adequada, uma alimentação balanceada e nutritiva, além de uma boa noite de sono. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Luiz Vicente Lopes, odontopediatra e ortodentista. Dr. Luiz, muito bom dia. Obrigado por atender a CBN nesta manhã. Bom dia a todos aí, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse assunto aí que faz parte do nosso dia a dia. Então vamos lá. Doutor, quais são os problemas ortodônticos mais comuns nos pequenos? Tá, antes deixa eu só, essa é uma pergunta bem relevante, mas só de falar um pouquinho da tua apresentação, da importância dessa campanha do Julho Laranja, porque ainda existe muito um mito assim popular de que a gente precisa esperar todos os dentes de leite caírem, a gente precisa esperar trocar todos os dentes para procurar um ortodontista, no caso, né? Tem que ser antes, E mesmo com os dentes de leite, então, doutor. isso, porque justamente a campanha desse Julho Laranja é justamente essa campanha de conscientização para as pessoas procurarem o tratamento ortodôntico numa idade pequena ainda, por volta dos seus 5, 6 anos de idade, que é justamente quando a criança ela tem dentes de leite na boca, às vezes tem dentes permanentes e dentes de leite na boca, porque existe uma ortodontia que a gente chama de preventiva, interceptativa, que ela tem que ser feita exatamente nessa faixa etária. Então a criança ainda tem dentes de leite na boca, ela não trocou todos os dentes. Então a gente quebra um pouco esse mito que existe e conscientiza a população de uma forma muito objetiva, de uma forma muito clara, que é importante procurar um profissional ou um ortodontista justamente para verificar esses aspectos que são tratados em idade pequena, né? Então, esse é um mito que o senhor acaba de derrubar. Muitos pais, eu me coloco nesse balaio. Eu tenho uma filha de 4 anos com seus dentinhos de leite. Não foi ainda ao dentista. Deveria, com 4 anos, ir ao dentista? A partir de que idade a criança deve ir ao dentista, mesmo com essa primeira dentição que em algum momento vai cair? Perfeito. Assim, a parte clínica, né, a parte da odontopediatria, a gente recomenda que a primeira consulta no dentista seja logo no aparecimento dos primeiros dentinhos. Então, os primeiros dentes começam a nascer com 6 meses, 7 meses, 10 meses, não importa. Mas assim que surgem os primeiros dentes no bebê, é super importante fazer essa consulta inicial, porque ali são passadas orientações, orientações de hábitos, orientações de higiene, principalmente, assim, várias orientações iniciais logo para o início do aparecimento dos primeiros dentinhos. E aí é feito um acompanhamento, normalmente nesse início um acompanhamento semestral, a gente controla, a gente distingue, né, os pacientes ali que têm risco a desenvolver cárie, que não tem risco, a gente vê mais de perto, vê mais de longe, não existe uma regra muito em relação a isso também, mas é importante ter essas primeiras orientações e esse acompanhamento desde os primeiros dentinhos. Já a parte ortodôntica não tem tanta necessidade nessa faixa etária. Sim. A parte ortodôntica pode ser feita lá por volta dos seus 5, 6 anos de idade, a primeira avaliação. Perfeito. Então tá aí, atenção você pai e mãe que nos ouve nesse momento, né? Então, desde pequenininho, logo no surgimento dos primeiros dentes, já levar ao dentista e aí essa avaliação ortodôntica um pouquinho mais tarde, a partir dos 5 anos de idade. Como incentivar, doutor, as crianças a cuidarem dos dentes, né? E isso também faz parte desse macro da campanha Julho Laranja, que é estimular o desenvolvimento dos hábitos saudáveis nos pequenos, a higiene bucal é um deles. Perfeito. Então, assim, até por volta dos 8 anos de idade, esse cuidado, essa higienização com os dentes, ela deve ser feita pelos responsáveis, né? Então, pelo pai, pela mãe, pelo responsável, tem que estar sempre supervisionando, escovando, fazendo a higiene dos pequenos. A partir dos seus 8 anos de idade, mais ou menos, quando a criança já tem uma coordenação motora fina bem desenvolvida, aí a gente pode deixar eles mais sozinhos para escovarem os dentes.
como que a gente motiva, né, essas crianças a aceitarem, pelo menos, que os pais escovem os dentes, que foi o questionamento? Existem vários fatores, assim, a gente pode, por exemplo, a criança, o papai e a mamãe são a referência deles, então se o pai e a mãe escovam os dentes na frente dele, ele acha legal e ele vai querer escovar os dentes. Existe um momento que o bebê, a criança, ele está mais relaxado, principalmente no surgimento dos primeiros dentes, que é o momento do banho. Então, você começar a inserir esse hábito no banho também é super saudável, porque vai criar aquela rotina, banho, dente, e a criança começa a se acostumar como aquilo fosse uma rotina. Tem crianças mais grandinhas, né, que são crianças muito tecnológicas, então elas gostam muito de tela, muito de celular, são mais tecnológicas, existem aplicativos, daí esses aplicativos, aparece lá um desenho animado, a pessoa escovando os dentes, ele vai escovando enquanto o animalzinho vai escovando junto com ela, ele vai fazendo um caminho, vai percorrendo, é interativo. Aí essa interação para essas crianças funciona muito bem. Você deixar eles escovarem com uma escova que eles se sintam mais motivados, a escova do Batman, a escova das princesas, também funciona muito bem. Então tem vários recursos que a gente utiliza para ir criando essa vontade, né, ou esse desejo até que a escovação se torne uma rotina. Perfeito. Então, os pais devem incentivar, claro, essas práticas saudáveis com os filhos desde cedo. No começo, claro, o pai escova o dente, depois a criança, aos poucos, vai se tornando independente nessa questão. Quais os acertos e erros no cuidado com as crianças mais comuns que o senhor percebe aí no dia a dia, até mesmo do consultório, doutor? Os erros mais comuns que a gente vê que devem ser tomado muito cuidado, porque o que a gente se preocupa muito nessa faixa etária, né, de bebê, primeira infância, assim, é muito em relação à cárie. Então, os maiores defeitos, entre aspas, que eu vejo no dia a dia aqui, é um consumo exagerado de açúcar na alimentação das crianças. Então, falta um pouco de restrição ou de uma alimentação mais saudável, né? Não ter esses doces em livre demanda. Porque entenda que para você ter a cárie, você tem que ter um consumo exagerado de açúcares, tem que existir o açúcar, tem que existir o carboidrato, e junto com isso tem que ter uma escovação que não está legal, que está deficiente. Então, o que eu vejo no meu dia a dia como erro é isso, às vezes uma dieta que não está balanceada, uma dieta de comer doce, por exemplo, todos os dias, e junto com isso uma escovação que às vezes a criança tem lá 4, 5, 6 anos de idade e o pai já liberou para ela escovar sozinha, ou às vezes aquela criança eu vejo que ele escova os dentes e antes de dormir ainda se alimenta e vai para a cama tendo comido algum achocolatado, um doce, alguma coisa assim. Então, esses hábitos que eu vejo que são os mais prejudiciais. E aí sim, claro, cabe a nós sentar, orientar, falar que não pode ter um consumo tão exagerado, tratar a cárie em questão, falar que se continuar com os mesmos hábitos vai voltar a ter cárie. Então tem que existir uma nova educação, uma nova educação alimentar e de higiene bucal dentro daquele núcleo familiar. Perfeito. É importante lembrar que a criança, assim como o adulto, né, a dentição ela precisa ser cuidada da mesma forma. Ou tem uma forma diferente de se tratar, por exemplo, quando a gente fala de fio dental, enxaguante bucal, isso é necessário também desde a primeira infância, doutor? Sim, assim, o fio dental, as crianças, né, quando nascem os dentinhos de leite, os pais que estão nos ouvindo podem observar aí nos dentes dos seus filhos agora, se os dentes eles forem todos assim separadinhos, eu tenho um espaço entre os dentes, eu não preciso, tá, do fio dental. A escova de dente dá conta do recado. Agora, nos dentes, se você olha no teu filho e vê que os dentes deles são todos juntinhos, um grudadinho no outro, que eles se tocam, isso acontece muito nos dentes de trás, obrigatório o uso de fio dental. Por quê? Porque existe o que a gente chama de uma, entre aspas, né, a cárie do fio dental. É essa cárie que vem bem no meio dos dentes. Então, essa cárie no meio dos dentes, muitas vezes ela é ocasionada pela falta do uso do fio dental. Aí a gente orienta, sim, né? Às vezes os pais não têm esse conceito de precisar utilizar o fio dental em dente de leite logo que os dentes nascem, então a gente orienta em relação a isso.
E é interessante que utilizem aqueles fios dentais, uma dica aí para os pais, é interessante que eles utilizem aqueles fios dentais que vendem em farmácias e mercados, que eles vêm em forma de haste, em forma de uma forquilha, que eles são individuais, Eu eles utilizo são em mais casa fáceis esse com de... a minha filha. É muito Isso, eles mais são mais prático. fáceis de manusear, eles são mais práticos, são mais... Porque imagina que você pegar um fio dental clássico, a boquinha da criança é pequena, as nossas mãos dos pais são mãos grandes, para você conseguir higienizar é mais complicado. E esses que você usa no seu filho, que está de parabéns, justamente veio para facilitar e para ter essa praticidade, né? Então isso vale a pena. Eu conversei no CBN Curitiba, primeira edição, com Luiz Vicente Lopes, ele que é odontopediatra e ortodontista, e falou sobre essa campanha Julho Laranja, da importância dos pais levarem as crianças ao dentista antes mesmo dos dentes de leite caírem. Né? Alguns pais pensavam ao contrário, a partir de agora pensam de forma diferente. É uma campanha, então, que tem como objetivo difundir a ortodontia preventiva nas crianças, né? Estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis, a escovação dos dentes, a higiene bucal é um deles, né? Além de uma alimentação balanceada e nutritiva. Doutor, muito obrigado, Luiz Vicente, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado aí pelo espaço, foi um prazer estar com vocês. Até mais.